Bom, vamos falar agora sobre estrutura. Qual vai ser a estrutura, certo? A estrutura do texto, ou seja, a estrutura da redação para para a FCC. Tá bom? Aqui o modelo FCC. Quantos modelos tem nesse diagrama aqui, Júnior? Tem dois, tá? Tem o modelo 1 aqui dentro e tem o modelo 2 aqui dentro, tá bom? Por que o modelo 1 e o modelo 2, professor? É o seguinte, gente. Quando você pensa em modelo de estrutura textual, você está pensando numa infinidade de formas de você organizar o seu texto, tá bom? Porém, como a gente tem um critério muito rígido, muito fixo, né? Um critério que tem um peso muito grande sobre a parte de estrutura, inclusive valendo 40 pontos no TRT de São Paulo, o que acontece? Você não tem tanta elasticidade assim na hora de escolher uma estrutura. Aí, o que o professor tem que fazer? A gente tem que indicar para você qual é a estrutura mais adequada para você se aproximar daqueles critérios, ou seja, para você não deixar de cumprir os itens dos critérios avaliativos que a banca reservou para você, tá bom? Então, como é uma banca que julgou muito peso sobre a parte estrutural, né, e tem 3 critérios bem interessantes nessa parte estrutural que a F colocou para você. O primeiro critério, ela te pede o cumprimento do gênero. Olha só, tudo que eu vou falar aqui tem lógica, tá? O segundo critério, a banca vai pedir para que você observe, né, o encaminhamento e a progressão do texto. Bom, e por fim, ela vai pedir para você observar a coesão textual. Esses 3 itens aqui, eles fazem parte do critério avaliativo conhecido como estrutura, tá bom? Então, como é que a gente vai respeitar isso daí? Eu vou te falar de 2 modelos dentro de um. Primeiro, eu vou te falar do papel geral de cada uma das partes, tá? Bom, introdução. O que vai acontecer com a introdução? Ela vai daqui, naturalmente, até aqui. Aqui, resvalando nela, começa o desenvolvimento, né, que vai resvalar no início da conclusão. Então, aqui você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O que não pode faltar na introdução da Fundação Carlos Chagas? O que não pode faltar? Primeiro, toda a introdução de texto é munida de uma tese. Tese na FCC, como eu já disse nos meus vídeos, não é você se posicionar contra ou a favor de alguma coisa, não vai ter isso. A tese é a forma como a F vai observar veja só, na introdução inteira, observe que ela vai pegar uma parte, veja o meu diagrama aqui, ó, eu escolhi por causa disso mesmo, tá? Ele vai ter uma intersecção com todo o parágrafo da introdução. Então a tese não morre na primeira linha. Ela avança por todo o parágrafo da introdução e indica a forma como você entendeu o tema. Tá bom? É a sua forma de interpretar o tema. Inclusive, isso aqui vai ter como é que eu vou dizer para vocês? Isso vai ter uma correspondência direta com o primeiro item do critério conteúdo, que fala exatamente sobre a forma como você entende o tema, tá certo? A sua perspectiva diante do tema. Então, quando você estiver diante do tema, a primeira impressão que você tem que ter, não é de trabalhar o parágrafo, dedicar a introdução inteira para interpretar o tema. É isso mesmo, tá? Interpretar o tema. Quando você tiver um tema que é um texto, volto a dizer, você tem um tema que é um texto, utilize o primeiro parágrafo para interpretar o máximo que você puder o tema. Mesmo que você concorde ou discorde dele parcialmente. Tá? Que você concorde com ele ou discorde dele parcialmente. Então, se dedique a interpretar o tema. É claro que depois nós vamos mostrar a vocês como que isso é feito, certo? Por meio de exemplos, mas, né, no curso a gente mostra como que é feito por meio de exemplos, mas você precisa transformar a sua introdução numa grande interpretação do tema, certo? Uma grande paráfrase do tema. Bom, isso pode ser feito de 2 formas. Caminho da aprovação, né? Como os nossos outros ex-alunos, caminho da aprovação. Isso pode ser feito de 2 formas. Ou você vai fazer uma síntese do tema, que está lá fora do texto, né? Tema é a proposta, tá, gente? Ó. Ou você vai sintetizar o tema, essa interpretação vai vir em forma de síntese. O que é síntese? Você vai resumir o tema,
aproveitando palavras nucleares, olha o que eu falei, aproveitando palavras nucleares, mas naturalmente dando o seu vocabulário sobre estas palavras, tá bom? Você vai também trabalhar um pouco mais seu vocabulário. Então você vai fazer uma síntese, um resumo. 90% dos alunos aprovados em concurso gostam desse estilo, sintetizar o tema. Você pega os aprovados, a maioria optou por esse caminho de sintetizar o tema. Depois você tem também a opção de trabalhar conceitos. Você pode tomar aquele tema, observar o assunto central e trabalhar conceitos. Sempre que você trabalhar com conceito, opte por isso aqui, ó. Desconstrução do senso comum. Desconstrução do senso comum. Né? E afirmação do senso crítico. Gente, uma das melhores notas em redação, né, dos nossos alunos, às vezes, exatamente quando eles optam por isso aqui. Porque como a FCC odeia senso comum, ela valoriza senso crítico, o que acontece? Você já pode de cara dar aquele tapa, né, e indicar para o examinador que você é contra alguma coisa e favorável a outra. Júlia, tem como demonstrar isso daí de cara? Vou mostrar aqui para você sim, né? Vou fazer uma pequena demonstração aqui para te ajudar, ó. Vamos pegar este tema aqui, que foi do TST de 2000, aí, resultado de 2018, prova do analista judiciário administrativo. A banca pedia o seguinte no tema: com base no excerto acima, desenvolva um texto dissertativo argumentativo, justifique seu ponto de vista. Então veja que você não tem um tema isolado, você tem que interpretar o que está acontecendo aqui e trazer isso aqui para cá, tá? Vamos ver linha a linha o que nós temos, ó. A ameaça atual não é a passividade. Veja que o examinador começa negando. Muita gente em concurso não entende isso, tá? A ameaça atual não é a passividade, mas a pseudoatividade. O que é pseudoatividade? Falsa atividade. O impulso de participar, sob aspas, de mascarar a nulidade do que está ocorrendo. O que ele está falando aqui logo nesse primeiro período? Já interprete aqui. Qual é a ameaça atual? Veja que a FCC só trabalha com coisas atuais, hein? Qual é a ameaça atual? É estar passivo diante dos acontecimentos? Não, a banca falou que não. Muita gente fez redação afirmando que sim, acreditem. As pessoas têm dificuldade para ler os temas da FCC. Então, muita gente fez redação afirmando que sim, né? A pessoa falou o quê? Não, a ameaça atual é a passividade, é a inércia. Nada disso, ele falou que não. O que é a ameaça atual? É a pseudoatividade, a falsa atuação. Quando a pessoa diz que quer participar, mas não participa, né? Ela finge estar participando. A máscara, né, do que está, ela vai mascarar o que está ocorrendo. Então, gente, é sempre aquele impulso. Eu vou participar, eu quero mudar esse Brasil, mas não sai do lugar. Então, veja só, mas aí ficou passivo, Júnior. Não ficou não, porque você manifestou uma intenção. O passivo é aquele que não manifesta nada, que está no zero, tá bom? Então, veja que esse texto, né, do Zizek, que é um dos maiores pensadores da atualidade, um texto muito bacana. Tem gente que é contra as leituras da FCC, tá perdendo um tempo e ficando menos inteligente. O Zizek, ele desconstrói muitos dos nossos sensos, nosso idealismo de senso comum. Por exemplo, numa das obras do Zizek, ele fala, por exemplo, sobre a questão da paz. Né? A paz é algo bom? Não, ele vai lá e diz, a paz só interessa a Israel. Né? E ele vai dar os porquês dele, aquilo eu não vou discutir aqui agora porque não convém, tá? Mas é interessante porque a gente nunca se flagrou numa situação de entender que a paz não seria uma coisa boa, né? E ele vai explicar por quê. Certo? Muitas vezes o discurso de passividade mascara muita coisa, mascara às vezes uma própria violência. Então vamos lá. A ameaça atual não é a passividade. Ele diz que a ameaça é pseudo-atividade. Gente, primeira armadilha que as pessoas caíram foi nisso aqui, tá? As pessoas confundiram passividade com pseudo-atividade.
E ele cita, ó, quando as pessoas intervêm o tempo todo, acadêmicos participam de debates, sob aspas, sem sentido e assim por diante, enquanto que é verdadeiramente difícil é dar um passo atrás, excluir-se de tudo. Quer dizer, as pessoas têm vergonha, ou medo, ou não querem, falar que não querem fazer alguma coisa, né? Então elas fingem estar debatendo. Elas não admitem que não terminaram um trabalho, ou que não entregaram o resultado de alguma coisa, ou que não estudaram para concurso. Então elas fingem que estão estudando. Então é isso que ele está querendo dizer, né? As pessoas estão sempre fazendo a tarefa na tábua rasa, ou seja, naquilo que não tem aprofundamento nenhum. Por exemplo, se você vai a uma discussão, quem já participou de defesa de mestrado ou de doutorado, né? Pode reparar muitas vezes que o sujeito finge que escreve uma tese ou uma dissertação. Às vezes o examinador que está lá na banca finge que leu aquilo, que aquilo às vezes é insuportável de ler, né, dependendo do assunto que está sendo trabalhado, e as pessoas ficam ali debatendo nada, para exatamente depois dar uma nota de aprovação, que a gente já sabe que vai acontecer no final, né? O sujeito fica na rede social o tempo inteiro, finge que está estudando para concurso. Não tem como ficar na rede social o tempo todo e estudar para concurso. Você tem que ter um horário para as coisas, tá bom? Então não dá para coincidir não. Eu fico ali que eu fico fazendo umas perguntinhas, tal, resolvendo umas questões que os professores propõem. Você está perdendo seu tempo, né? Ou você estuda de forma radical para querer passar, ou você está perdendo seu tempo. É melhor desligar tudo que está no seu entorno, tá? E dedicar-se exclusivamente àquilo. Ou se não falar, não, agora eu não vou estudar, não. Dê um passo atrás. Seja honesto com você mesmo. Dê um passo atrás. Bom, os que estão no poder, com frequência, preferem até mesmo uma participação crítica, sob aspas, o intercâmbio de qualquer tipo ao silêncio, apenas a fim de nos envolver num diálogo, sob aspas, para garantir que nossa perigosa passividade seja rompida. Gente, o que é arriscado para quem está no poder? Quem detém os meios de produção de massa, os grandes capitalistas ou os políticos que estão atuando aí por trás do Estado? O que é arriscado para eles? É não saber o que você pensa. É não entender o seu silêncio. Isso é arriscado, porque aí você vai lá na urna e resolve, né? Ou se não, você resolve-se de outra forma, você deixa de comprar. O que é ruim pro grande produtor, né? Do dono dos meios de produção. Agora, quando ele estiver participando de alguma crítica, entre aspas, ou dialogando, principalmente nas redes sociais, ele entende que consegue ter algum controle sobre você. Este ano foi escandaloso, e vai ser tema de prova, não tenho dúvida disso, cedo ou tarde, aquela questão da Google Analytics, né? Da Columbia Analytics, que usava informações do Facebook para vender essas informações aos interessados, pessoas naturalmente que querem atingir o poder ou manter seu poder. Então, por exemplo, quando você preenche aqueles questionários bobinhos que aparecem por aí, quando você curte alguma coisa, você dá um like cá, um like ali, né? Essa redação que está aqui embaixo fala sobre isso. O que acontece com você? Você está fazendo uma participação crítica, sob aspas, porque aquele questionário ele te conduz a responder de forma que o cara, por trás daquela informação, tem uma noção exata de como você se comporta. E aí são criadas chamadas redes de consumo e desenvolvidas dessa forma. Então, este tema do Zizi, que apesar de ter acontecido no edital de 2017 e de ter sua prova corrigida em 2018, logo depois aconteceu o escândalo do Facebook. Então, gente, veja como a FCC trabalha com aquilo que é informação de ponta. Muita gente não interpretou isso dessa forma como eu estou falando. A maioria não conseguiu. Tá? Eu vi pelas redações que me chegaram na fase das discursivas. Tá certo? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Como é que a gente faria uma introdução, então, professora, sobre isso daí? Primeiro, a sua introdução precisa captar tudo. O que é, o que não é. Cuidado que a FCC vai trabalhar, vai jogar uma informação do senso comum no ventilador, né, para eu não falar outra coisa, e vai sutilmente apresentar o senso crítico, que é o que vai te aprovar no concurso. Aqui está a minoria, ó, tá bom? Que compreende o negócio, tá? Aqui está a minoria. Aqui está a maioria dos pequenininhos que não vão compreender esse processo, tá bom?
Então tem que fazer, por isso que eu estou deixando essa dica aqui para vocês fazerem um esforço, aprenderem a ler esses temas. Quando a banca diz a ameaça atual não é a passividade, por que ela diz isso? Porque pensar que a passividade seria uma ameaça é o senso comum. O caladinho, né, ele é que gera ameaça. Tá? Cuidado. A grande ameaça vem da pseudo-atividade. Porque ela é que mantém o interesse dos grandes girando. Esse interesse dos grandes aqui gira graças à pseudo-atividade, quando o cara fica igual bobo na rede social ou acreditando na mídia o tempo todo. Então, na grande mídia. Por exemplo, vocês querem ter uma noção disso aí? Vou dar um exemplo muito claro. A Globo tá com aquele programa que eles tentaram empurrar nas pessoas de qualquer maneira, o Brasil que eu quero. Para que serve aquilo ali? Você fica respondendo, respondendo aquela enquete. Porque eles vão fazer negócio com aquilo. Aquilo não é só para completar Jornal Nacional, né? E nem Jornal Hoje, nada disso. Aquilo é para gerar o quê? Um volume de informações. Hoje informação, gente, tem valor de mercado, né? Nós estamos em ano de eleição e aquilo vai ser vendido de alguma forma. Aquilo vai ser motivo de publicidade e etc. Porque todo mundo trabalha por dinheiro. Você faz concurso por dinheiro. Por que não? A mídia não é boazinha. Ela trabalha por dinheiro, não é? Então, quer dizer, a pseudo-atividade, ou seja, quando você é conduzido, é levado a participar de um debate que você sabe que não sai para lugar nenhum, aquilo ali indica que o outro tem algum controle sobre você. Ele entende como você pensa. Tá bom? Então, o senso comum é a pessoa acreditar na passividade como um risco. Veja que o tema diz que não. Tá? E o senso crítico é perceber que a passividade ela é perigosa aos que estão no poder, mas ela não é perigosa para os que estão aqui embaixo, para a massa trabalhadora, a classe média. Porque a classe média pode deixar ficar em silêncio e resolver na hora que tiver de resolver as suas coisas, tá bom? Então, muito bacana. O pessoal fez tudo ao contrário aqui no Pro. Eu vi redações dos caras falando assim, a não atividade política, a pessoa critica, não vai às ruas, mas falou sobre passividade. Veja que a banca te faz confundir os conceitos, tá? Olha que interessante esta redação que eu chamei de modelo 1, como que ela começa a sua introdução. Quando ela vai interpretar este tema. Participar significa atuar, tomar parte. Nos dias atuais, porém, em razão principalmente das novas tecnologias, o ato de participar tem se reduzido ao impulso ou à intencionalidade da participação. Em vez de assumirem com franqueza a ausência de um ato, as pessoas fogem a ele ou apresentam resistência para efetivar a sua participação nas mais diversas atividades da vida social. O resultado dessa inércia ou desse falseamento é a manutenção dos interesses dos que estão no poder. Gente, veja que o candidato conseguiu pegar tudo. De que forma? Trabalhando um modelo conceitual. O que ele fez? Como é que ele fez? Participar significa atuar, tomar parte. Então deu um conceito do que é participar. Mas trouxe aquilo que a FCC queria ler. O conceito da contradição é isso, né? Nos dias atuais, porém, a grande quebra que a FCC espera na introdução, né? Nos dias atuais, porém, em razão principalmente das novas tecnologias, olha que o ponto de vista do aluno, fazendo o seu recorte, ele traz dentro do seu senso crítico a percepção de que são as novas tecnologias que estão sendo usadas para isso aqui. O ato de participar tem se reduzido ao impulso ou à intencionalidade da participação, ou seja, ele captou a alma do tema, né? E ele fala, em vez de as pessoas assumirem com franqueza a ausência de um ato, quer dizer, em vez de falarem que não querem participar, as pessoas fogem a ele ou apresentam resistência para efetivar a sua participação nas mais diversas atividades da vida social. Qual é o resultado disso? Dessa inércia, desse falseamento, é a manutenção dos interesses dos que estão no poder. Conseguiu pegar todas as partes do tema, as chamadas 3 grandes partes do tema, tá bom? Então, é dessa forma que a gente trabalha, tá, gente? Então, a parte de estrutura, essa é a minha dica para a interpretação, vocês trabalharem ou com modelo de resumo ou com modelo conceitual. Eu vou mostrar agora o modelo de resumo. Vou pegar outro tema do TST, que foi um tema de um dos assuntos que a FCC mais ama, o assunto mais tradicional da FCC, é o antidiscurso de nação, tá? A FCC, só por alto para você ter antes da gente começar o debate dentro do curso sobre conteúdos,
Eu vou falar por alto ainda. Não fique nervoso não, que você vai entender tudo ao final. Gente, nação para FCC é algo negativo. Por quê? Porque isso aqui é uma visão do senso comum. Tudo que você pensar de que as pessoas gostam para FCC é ruim, tá? Só você, vou te dar uma regrinha para te facilitar a vida. Isso é uma visão do senso comum. Achar a nação como algo positivo é senso comum. Como algo negativo é senso crítico, porque você está pensando. Senso crítico, gente, não quer dizer que seja uma coisa boa. Indica que você está pensando, raciocinando a questão. Então isso é senso crítico. Todo mundo acha que discurso de nação, a maioria das pessoas acha que discurso de nação é uma coisa boa. Veja que a FCC diz que não, ó. Heróis, mitos, músicas, roupas típicas, né, que confirmam a naturalidade histórica e definem valores e as normas de comportamento dos indivíduos das nações, são, na verdade, olha o ponto, invenções do período moderno. São invenções. Então ela vê como algo negativo. FCC é culturalista, tá, gente? É de uma linha chamada Linha Acadêmica dos Estudos Culturais. Por isso que ela nega o discurso de nação. Por que ela nega? Porque, gente, para a FCC, a ideia de nação, né, está baseada na ideia de fronteira. Fronteira tem a ver com muro, que tem a ver tudo com separação. Então ela diz que essa ideia de nação é uma ideia ideológica. É apenas um ideal. Ideal não é coisa boa não, tá? Um ideal. Algo que pertence a... Pode ser bom, pode ser ruim. Mas ela diz o quê? Isso aí é um ideal. Isso não passa de uma idealização. Porque não adianta você colocar fronteira e muro e fazer separações no mundo globalizado. Aí a globalização vem de hoje? Não, os historiadores estão revendo a globalização. Ela pertence, na verdade, à era das grandes navegações. Por quê? Ora, porque o europeu se deslocou lá da Europa, né, e resolveu sair para o mundo. Tanto para as Índias, né, aquela região do Oriente, que antigamente chamava Índias, quanto para as Américas. Aí depois se deslocou para a África, etc. Então, esse deslocamento aqui promoveu o quê? Acabou com a noção de coisa típica. Se aqui moravam os índios e havia toda uma cultura típica aqui, houve o que aqui? Uma hibridização, uma mistura, tá? Então, a grande hibridização, ou seja, a grande mistura entre povos, ela começa pelo menos nos anos de 1500, pelo menos. Se a gente for lá na China, acho que 700 anos antes de Cristo, parece que é isso mesmo, você vai ver o Gengis Khan conquistando aí vários países do mundo, espalhando, chegando praticamente quase perto da Europa ocidental. Então você vai ver que há uma hibridização lá, tanto que o DNA dos Hans, né, que na verdade seriam os Khans, Gengis Khan, o grande conquistador mongol, ele está presente em muitas linhagens de família, de tantas pessoas que ele conquistou e tantas mulheres que engravidou nessa conquista. Enfim, esse discurso de nação para a FCC, como eu disse para vocês, foi um discurso que foi plantado na história como, gente, se a nossa nação tivesse um povo típico. Ela não tem um povo típico, nós somos todos misturados. E o imigrante é ruim? Não, porque o imigrante ajudou a formar o país. Qual é o seu sobrenome? É italiano, é alemão, português? Certo? Seu sobrenome é índio? É africano? Então veja que é tudo misturado, né? A sua família não é pura. Isso que você está entendendo como pura idealização. Então quando vem o venezuelano aqui, quando vem o sírio, que às vezes você discrimina com base em um ideal e não com base numa realidade. Porque no passado também vieram os seus bisavós, seus avós, seus tataravós para cá. E você só existe graças a isso. Então é isso que a FCC quer que você tenha, senso crítico, tá bom? Bom, como é que essa introdução surge então? Vamos ver? Por trás da construção da nacionalidade, perdão, tá? Vou terminar de ler o tema aqui, ó. Ela diz que essa ideia de mito, né? Ela diz que essa ideia de mito
herói, roupa típica, etc. Que isso aí, na verdade, é uma invenção, chamado período moderno. O período moderno é hoje, século XXI, não, tá? Isso aqui é um ideal da época das grandes revoluções, quando você começa a formação de chamados estados modernos, né? A semente da República lá pelo século XVII, tá bom? Então ele diz que é uma invenção. Aí ele diz, ó, imaginar a nação como algo positivo, gente, isso que derrubou tanta gente, essa expressão aqui, reforça a ideia de que o outro deve ser evitado, enquanto ameaça uma ordem estabelecida. Então, o estrangeiro, o outro, ele é visto como algo ruim, algo que ameaça uma ordem, quando a pessoa acha que nação é algo positivo. Isso aqui é senso comum. Imaginar a nação como algo positivo é senso comum. Tá? Então, veja bem, você tem que falar que o discurso, né, a criação dos tradicionalismos de nação são invenções, e você tem que pensar o quê? Que imaginar a nação como algo bom é exatamente entender o outro como ameaça, né? Fazer uma ideia equivocada do outro como ameaça. Vamos lá? Olha essa introdução aqui que eu chamei de modelo 2. Por trás da construção, tem um errinho aqui, tá? Por trás da construção da nacionalidade está o pensamento que se caracteriza pela tentativa de se inventar um país de valor homogêneo. Ó, por trás da construção da nacionalidade está o pensamento que se caracteriza pela tentativa de se inventar, já veio com a ideia de invenção aqui, ó, um país de valor homogêneo, baseado no que se julga ser típico e tradicional de seu povo. O desejo de se viver um coletivo social embasado na tipicidade não seria ruim, não fossem as intenções e os efeitos ameaçadores que tal ordem social impõe ao que lhe é diferente. Ou seja, você pensar em algo típico do seu povo não seria ruim. O problema é que isso tudo acaba acontecendo o quê? Gerando efeitos ameaçadores para quem é diferente, ou seja, quem é o outro. Então é isso, veja que a pessoa pegou as duas partes do texto, tá? Então, a introdução, ela pode trazer essa síntese, ou ela pode começar de forma, como eu disse para vocês, a desconstruir o senso comum, tá certo? Você pode desconstruir o senso comum, conceituar, é uma boa forma de você introduzir o seu texto, ok? Bom, galera, a gente segue então no curso aí, com a parte agora do desenvolvimento depois da conclusão.